Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um teste no novo cenário e aproveitando, meditando um pouco na palavra de Deus. Estou aqui para dar sequência num estudo em que estava meditando, e eu sei que você também, que é amante da palavra de Deus, que se interessa por essa maravilha que é a revelação das Escrituras, Deus falando conosco em todo instante, em todo momento. E eu quero convidar você aqui a fazer uso. Faço uso aqui de uma Bíblia digital também. Tenho aqui nas minhas mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, na versão. Uso aqui a Bíblia Estudo Pentecostal. Almeida Revista Corrigida, uma bênção de Deus também para nossas vidas. Mas você pode fazer uso aí da Bíblia Sagrada em diversas versões, seja a nova Almeida atualizada, a versão a revista é atualizada também, né? Você terá pequenos ajustes, pequenas melhorias aí no processo de tradução. E eu estou aqui com você hoje para meditar no capítulo de número 20 do texto de 1 Reis. Uma leitura a partir do versículo de número 31. A epígrafe do texto fala sobre Acabe vence os sírios e ele faz aliança com o seu rei. Esse texto nós já, capítulo 20 de 1 Reis, nós temos aí numa playlist, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, no YouTube, já tratado sobre alguns assuntos de Deus tem falado conosco, do capítulo 20, versículo 1 até o versículo de número 30, onde nós temos aí a guerra de Acabe, entre Acabe, o rei Acabe e o rei da Síria. Acabe foi um rei de Israel, que governava na cidade de Samaria, e Deus permitiu, frente a todas as batalhas que eles enfrentaram ali, com esses rei da Síria, chamado Ben-Hadad, e Deus permitiu aí 2 vitórias maravilhosas na vida deles ali, provando seja para o próprio Acabe, para seu povo, o povo de Israel, como para Ben-Hadad na segunda batalha também, que o Deus que o povo de Israel servia é o único Deus verdadeiro e que ele era Senhor sobre todas as coisas. Sabemos que ali naquela história, mesmo o inimigo achando que a vantagem que eles tinham é porque eles estavam guerreando, haviam guerreado na primeira batalha nos montes, Deus provou ali que ele era o Deus dos montes e Deus dos vales, e até mesmo porque ele haviam dito dessa forma: vocês venceram nós porque os seus deuses são os deuses dos montes, né? Considerando até que o povo de Deus adorava vários deuses, mas não. Israel sempre teve um único Deus verdadeiro como guia e orientação que os tirou da terra do Egito, que os colocou ali na peregrinação do deserto e inseriu eles na terra prometida, e que agora Deus estava ali tratando a cada momento, cuidando da sua trajetória, para que se cumprisse através do seu povo a manifestação que ocorrera na pessoa de Jesus Cristo, a descendência da raiz de Jessé, ali da tribo de Judá, da onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, manifestando-se, cumprindo-se a sua missão de ser o meu e o teu resgatador, o meu e o teu Senhor. Essa história, ela está aí registrada para você na playlist, mais detalhes você pode assistir. Eu procurei colocar um tema, né? Deixe que eles falem, né? Deixe que eles falem, deixe que eles digam o que eles quiserem. Deus, quando ele ouviu essa palavra, ele disse através do homem de Deus para Acabe: não fique preocupado, eu vou mostrar para eles que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus dos montes, mas também sou o Deus dos vales. E Deus manifestou a sua glória e derrotou o exército inimigo de Ben-Hadad numa proporção de 7.232, porque eram 232 príncipes, mais 7.000 homens dos povos de Israel que guerrearam contra o exército de Ben-Hadad, que totalizava 127.000. 100.000 morreram num dia só pela espada, ali guerreiros que se guerrearam ali em pés, num dia só, diz a palavra. E o texto que nós finalizamos no capítulo 20 de 1 Reis, versículo de número 30, nós dissemos no outro vídeo, você pode ver em detalhe, que o muro da cidade em que eles buscaram refúgio caiu sobre eles
e 27.000 mais outros foram mortos. E Ben-Hadad fugiu, caminhando de câmara em câmara. É o texto que finaliza aí o versículo de número 30. Trouxe essa introdução para que quando você entrar comigo nessa leitura do 31, você vai entender todo esse contexto. Maiores informações, pesquisa aí na nossa playlist e Deus vai te abençoar grandemente sobre esse tema, né? Deixe que eles falem, né? Deus, ele vai mostrar que ele é Senhor na vida de todos nós, como Deus mostrou ali nesse episódio. Vamos comigo aqui então, dentro desse texto, para a glória de Deus. Vamos deixar agora o Espírito Santo continuar falando ao nosso coração. Acabe vence os sírios e faz aliança com o seu rei. Prontinho, versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram os seus servos. Quem que disse para quem aqui? Aqui ele está dizendo os servos falando para o povo estão falando do Ben-Hadad, né? Esses servos aqui eram servos de Ben-Hadad, porque eles disseram assim, olha, nós temos ouvido, os servos de Ben-Hadad, aqueles que sobreviveram, né? Eis que temos ouvido que o rei da casa de Israel, os reis da casa de Israel, ele não estava falando aludindo somente a Acabe, mas a todos os reis que antecederam ele, são reis clementes. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr panos de saco sobre nós, sobre os nossos lombos, cordas à roda da nossa cabeça e vamos sair ao rei de Israel, e pode ser que ele te poupe a vida. Versículo 32. Dá-nos a entender que eles fizeram essa prática. Se cingiram de pano de saco nos lombos, puseram as cordas à roda da cabeça e vieram ao rei de Israel, que na época, o rei Acabe, e lhe disseram, diz o seu servo Ben-Hadad, que era rei da Síria, poupa minha vida. E Acabe responde, é o registro desse texto do capítulo 20 de 1 Reis, versículo 32. Disse Acabe, pois ainda vive? Ele faz uma pergunta. É meu irmão. Aqueles homens voltaram, homens de Ben-Hadad voltaram e tomaram isso por um bom presságio. Valeram-se logo desta palavra e chega e diz então agora para Ben-Hadad, teu irmão, e diz assim, na verdade, para o Acabe ali, olha, teu irmão Ben-Hadad, já que você disse que ele é teu irmão Ben-Hadad, ele disse, teu irmão Ben-Hadad, ele disse, vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele fez subir ao seu carro. Então, quando aqueles rapazes, aqui está dizendo que aqueles rapazes de Ben-Hadad, quando tomaram a resposta de Acabe, dizendo, ele ainda vive, ele é meu irmão. Aqueles homens, então, tomaram para si como uma boa posição, e valeram-se logo desta palavra, e disseram que aquele Ben-Hadad, ele disse, vinde e trazei-mo. Então, Ben-Hadad, ele sai e vai ter com o rei Acabe, e diz o texto que logo Acabe o recebe e faz ele subir ao carro. Ben-Hadad disse, versículo 34, as cidades. Ben-Hadad disse-lhe a quem? Ao rei Acabe. Sabendo o Ben-Hadad era o rei da Síria, aquele cujos soldados, 100.000, tinham morrido num dia só, de pé, e pelos muros da cidade de Afeca tinham sido mortos mais 27.000. Isso está lá no capítulo 1 Reis, capítulo 20, versículo 29 e 30. Agora aqui no versículo 34 desse mesmo capítulo, Ben-Hadad, nessa história de Acabe vence os sírios, ele faz aliança com o seu rei. Vamos ver nesse processo como ocorreu essa aliança, que você já está entendendo mais ou menos como aconteceu. Ben-Hadad disse para ele assim, olha, ô Acabe, as cidades que teu pai, ele tomou, as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu vou as restituir para você. Ben-Hadad disse-lhe, as cidades que meu pai, está dizendo o pai de Ben-Hadad,
tomou de seu pai, estava falando do pai de Acabe, eu vou restituir ela para você. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu, disse Acabe, com esta aliança te deixarei livre, e fez com ele aliança e o despediu. Então, olhando bem aqui o versículo 34, as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu elas restituirei. Ponto e vírgula. Eu entendo aqui que é Ben-Hadad falando para Acabe. Nessa versão que eu estou lendo, ele fala, monta os teus bazares em Damasco. Tem uma outra versão em que ele está dizendo o seguinte, olha, como eu estou lendo o versículo 34, lendo aqui, ó, as cidades que meu pai tomou do teu pai, tas restituirei. Faze para ti ruas em Damasco. Ali fala bazares, né? Dá-nos a entender que ele faz ali o seu comércio na região de Damasco, né? Bazares onde se vende ali alguns produtos, né? Como seu pai fez em Samaria. Então, assim sendo, Hadad estava dizendo para ele, você pode montar em Damasco aí os teus bazares, você pode fazer aí o seu comércio, como meu pai, ou seja, como o pai de Ben-Hadad, que era da Síria, fazia lá em Samaria, né? E eu disse a Acabe, aí termina um ponto final, no meio do versículo. E aí a sequência começa agora a palavra de Acabe. E eu disse a Acabe. E eu disse a Acabe. Aí Acabe agora que está falando. Com essa aliança, te deixarei livre. E tem um outro ponto final aqui, tem outro ponto. E aí o texto continua no versículo 34. Fez ele aliança e o despediu. Então, você vê que Acabe ele recebeu o Ben-Hadad, que imaginava, como diz os textos anteriores aí, que ele talvez haveria sido morto, tal é a entonação da pergunta, da questão em que ele faz, pois ainda vive, meu irmão, é meu irmão. Quando, né, ali aqueles rapazes de Ben-Hadad se achegam ali com Acabe, né, com todos aqueles trajes cingidos de pano, de humildade, enfim, Acabe recebe ele, é o que o texto diz, coloca ele no carro dele, eles fazem reflexões entre si a respeito de como eram no passado o relacionamento entre seus pais, e assim Acabe então faz aliança com ele, né, deixa ele livre. E o que acontece depois desse episódio? Os discípulos, uns dos discípulos, como diz o versículo 35, um dos discípulos dos profetas, ou seja, aqui parece um personagem que era um aprendiz de profeta, um daqueles que estavam buscando, né, estavam ali aprendendo. Lembrando que nessa época de Elias, Eliseu, que é o contexto contemporâneo ali, onde está o relato dessa história do rei Acabe, havia a escola dos profetas. E um desses estudantes ali, destas escolas de profetas, né, creio eu ser assim, ele disse ao seu companheiro, da parte do Senhor, ele chama um dos seus colegas, seus amigos, quem sabe, e ele pede assim, da seguinte forma, a Bíblia registra esse episódio, mostrando ali a forma profética que Deus estava querendo usar aquele rapaz. Num texto de uma versão bíblica fala, esmurra-me, ou seja, me machuca, mas o homem recusou a fazê-lo. Em outras versões ele diz a seguinte expressão, no versículo 35 que eu estou dizendo, onde diz assim, então um dos homens, dos filhos do profeta, disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. Depende da tradução que você vai encontrar, você vai ter essas duas expressões. E o texto vai nos falar, no versículo 36, que aquele moço que era discípulo dos profetas, que pediu para um dos seus companheiros o ferir, e esse não o fez, ele olha para ele e diz o seguinte, visto que você não obedeceu à voz do Senhor, porque era uma mensagem da parte de Deus, que Deus estava querendo entregar através daquele discípulo do profeta, e que ele sentiu da parte do Senhor que deveria pedir ao seu companheiro para machucá-lo. Parece estranho isso, mas vamos entender aí o passo a passo daquilo que a revelação da palavra nos traz. E assim então, aquele moço, como não obedeceu, o versículo 36 desse capítulo 20 de 1 Reis diz a seguinte expressão, e ele disse,
Ele quem? Esse rapaz que pediu para o moço esmurrar ele, que não esmurrou. Visto que você não obedeceu à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Ele profetizou, não como que lançando a maldição, mas trazendo da parte do Senhor o que haveria de acontecer com ele, em função de ele não ter obedecido à voz do Senhor, ainda que parecia um tanto estranho aquela atitude. E quando o texto termina, o versículo 36, fala que tendo aquele rapaz se afastado, se apartado, um leão o encontrou e o matou, né? Tendo ele se apartado, o leão o encontrou e o matou. Na sequência, o versículo 37 desse episódio, onde a gente vê aí na epígrafe que lemos, que é um momento em que Acabe vencendo os sírios e ele faz aliança ali com o seu rei, chamado Ben-Hadad, Deus se preocupa em trazer esse relato através da escritura, esta passagem. A sequência da história avança, a história segue, e então aquele profeta, aquele homem, ele encontra, que era discípulo de um dos profetas, ele encontrou um outro homem. Já agora no versículo 37 a palavra trata ele até como profeta agora, não mais como discípulo, mas encontrando o profeta, outro homem. Ele disse as mesmas palavras que ele falou para aquele primeiro: esmurra-me. Só que esse homem agora ele cumpre a palavra. E ele esmurrou e o feriu. Na outra versão diz que ele feriu-o e deixou ele vulnerável, vulnerando-o. E o texto segue dizendo que aquele homem, então se foi o profeta, e ele se pôs no caminho do rei. Ou seja, aquele profeta se posiciona de uma forma tal para que ele pudesse encontrar ali o rei. Que rei? Aqui está falando do rei Acabe. Ele vai de uma forma disfarçada. O texto fala que ele colocou ali um disfarce, uma venda nos olhos. Alguns textos bíblicos mostram que esse disfarce ele provocou, colocando ali algumas cinzas sobre os seus olhos, como se colocando assim, como se fosse mascarando, a sua fisionomia, para que ele não pudesse ser identificado. Isso é o que nós encontramos aí, o texto do versículo 38 relatando. Até então, vamos entender que aquele moço ele foi para um profeta encontrar com o rei e ele foi disfarçado. É o que nós temos entendimento até agora. Qual é o intuito dele se disfarçar? Toda pessoa que se disfarça, ou que coloca uma máscara, ou coloca uma venda, ou coloca algo para cobrir os seus olhos, ele procura aí, até certo ponto que nós entendemos, exceto quando a pessoa vai num baile de fantasia, ele está ali querendo não transparecer quem eu era, quem é a pessoa que estava ali. Mas o fato é que vamos ver aí o que a Bíblia vai nos ensinar. Então o profeta se pôs o caminho do rei, disfarçado, com uma venda sobre os seus olhos. Versículo 38. Estou fazendo um paralelo aqui em duas versões bíblicas, uma revista e atualizada, e aqui a Bíblia é ao meio da revista e corrigida, no versículo 38, ao passar o rei, ou seja, ele encontra o rei. Se ele estava se pôs a caminho do rei, aqui o versículo 39 mostra que ele encontra-se com o rei. Ao passar o rei, gritou e disse: teu servo estava no meio da peleja. Então até aqui eu entendo que ele se faz apresentar. Lembra que ele tinha sido machucado, que ele estava ali ferido, que ele estava ali machucado, aquela pessoa tinha esmurrado ele, tinha ferido. Ele agora então, ele chega perante o rei, trazendo ali uma expressão de que ele estava no meio da peleja. Quando, voltando-me, um companheiro me trouxe um homem e me disse. Ele começa a contar uma história ali agora para o rei, daquilo que quando na batalha que ele estava, na peleja que ele estava, ele num dado momento ele volta-se e um dos companheiros da batalha que ali estavam tinha trazido para ele um homem, Trouxe um homem ele para quê? E ele está contando ainda o que aconteceu. E esse homem que trouxe um companheiro ali da peleja, trouxe um homem para perto dele, disse para ele assim: olha, vigia esse homem, ou seja, toma conta desse homem, guarda esse homem. Dá-nos a entender que era um prisioneiro, Versículo 39. Na outra versão aqui ele usa a expressão, deixa eu ver como é que está aqui, ó. E sucedeu que, passando o rei, clamou e disse: o teu servo saiu do meio da peleja, e eis que desviando-se um homem me trouxe outro homem e me disse: guarda-me este homem. Ou seja, segura ele aí, guarda ele. Na outra tradução aqui, ele está dizendo: vigia esse homem. Dá-nos a entender que era ali um prisioneiro
da guerra, um prisioneiro daquela peleja em que ele havia estado, segundo ele relata, para Acabe. Se vier a faltar, ou na expressão que ele usa aqui em outra versão, se vier a faltar, né, ou seja, se ele escapar, se ele vir a sumir, a sua vida, pela sua vida, ou a tua vida responderá pela vida dele. Ou você vai até pagar por ele um talento de prata, né? Ou em outras traduções aí fala até quanto valia o talento, que era na base de 35 quilos de ouro ali, né? Ou de prata, né? Do metal precioso. Então guarda-me esse homem, e se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele. Então vamos recapitular a história aí. Então ele vem o rei, aquele discípulo, discípulo de profeta, ele chama um homem, pede para esmurrar, um nega, desobedecendo, ele profetiza que um leão vai lá, vai encontrar e vai matar, isso acontece, o matou, encontrou e o matou. Ele dirige-se a outro companheiro, pedindo para ele, esmurra-me, e o outro vai lá, então agora esmurra ele. Ele, ferido, se posiciona diante a encontrar no caminho o rei Acabe. Quando ele encontra Acabe, aqui rapidamente nós entendemos que o rei, ele passa ao rei, ele grita e diz: o teu servo estava no meio de uma batalha, e quando no meio dessa batalha veio para mim um companheiro meu que me trouxe outro rapaz e disse para mim assim, ó, vigia esse homem, toma conta dele, ou seja, guarda como sendo ele ali um prisioneiro de guerra. Se ele sumir, se ele deixar de, se você não guardar ele, se ele fugir, né, ou se ele vinha morrer, eu não sei qual eram as consequências de vier lhe faltar, né? Mas ele diz assim: a sua vida você vai responder por ele, né? Se ele perder a vida, você vai perder a vida, né? Quem sabe se você perder ele, se não for pela vida, você vai pagar aí um talento de prata, né? Uma porção significativa ali em pesos, em torno de 35 quilos é um talento, né? Desse metal. Então, o seu servo, versículo 40, até aí nós entendemos que ele falou isso para o rei, que aconteceu esse episódio. E o versículo 40 vai dizer para nós: estando o teu servo, eu estou entendendo aqui, e você entenda também, que é aquele discípulo de profeta, né, que está dizendo ainda, estando o teu servo ocupado daqui e dali. Ou seja, eu fui fazer uma tarefa aqui ou que outra, fui fazer qualquer outra coisa. O texto do versículo, o início do versículo 40 termina até o ponto final, o primeiro ponto final que tem nesse versículo, diz assim: ele se foi, estando o seu servo ocupado aqui e dali, ele se foi. Ele quem? Ele está falando daquele homem a qual ele pediu para que o seu companheiro vigiasse, e que se ele escapasse, ou se viesse a faltar, aquele pagaria com a sua própria vida ou deveria pagar um talento. Então, quando ele relata isso para o rei, dentro dessa posição, contando esse fato até esse versículo 40, parte A aí, desse capítulo 20 de 1 Reis, eu gosto de frisar bastante onde eu estou lendo, para que quem chegou, está no meio da mensagem, ele possa fixar bastante onde está essa passagem. Isso vai ajudar você a guardar essa palavra no coração. O versículo de número 40 vai relatar a seguinte expressão, tá? Eu acredito que você já vai começar a entender. Responde o rei de Israel. Responde quem? Responde Israel. Acabe, esse era o rei de Israel ali naquele momento, tá? Então ele olhando, escutando tudo aquilo que aquele moço falou para ele, diz o texto: respondeu o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Eu gosto de lendo aqui sempre em duas versões para entender melhor. Vamos ver o que ele disse assim: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Que sentença é essa? O rei está dirigindo a palavra para quem? Ele está dirigindo a palavra para aquele moço. Mas ele diz para ele: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste? Por quê? Porque ele disse aqui, olha, ele mostrou para o rei, né, que ele havia vindo, ele falou para o rei que ele estava vindo da peleja, ele estava vindo que um companheiro chegou e colocou na mão dele um homem, veja o texto anterior aqui, o teu servo estava no meio da peleja,
Voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem. Então, ele está dizendo que era ele. O cara trouxe para ele. É o personagem. E ele falou assim, e ele disse assim para mim, vigia esse homem, se vier a faltar, com a vida vai responder. Ou vai pagar um talento de prata. Né? E, segundo o que aquele moço fala, ele está dizendo o seguinte, olha, esse cara sou eu, e eu estava fazendo outras tarefas, outra atividade, e ele se foi. Então o rei falou assim, então o que você está me contando, você está declarando a sua sentença de morte. Essa é a tua sentença, tu mesmo falou o que vai acontecer com você. Porque foi na tua mão que esse companheiro deixou alguém. E esse companheiro que deixou alguém na tua mão, você não tomou cuidado de dar atenção, né? E ele te avisou, se ele escapar ou ele faltar, você ou deveria pagar com, né, um talento de prata, ou ia pagar com a sua própria vida. Por quê? Porque não era para você te distrair. Não era para você estar fazendo qualquer outra coisa senão cuidar dele. Por quê? Você deveria dar, é como se estivesse dizendo, dar o valor àquela tarefa, assim como é o valor que você dá para a sua própria vida. Então, quando o rei, ele mesmo já entende aquele episódio que aquele profeta, que se você entender desde o começo, foi ele mesmo que provocou, era toda uma encenação, todo um preparo para que Deus, através daquele profeta, comunicasse a Acabe uma verdade. Nós vamos ver o que verdade é essa, que é de acordo com a sequência da revelação da palavra de Deus. Então, que nós vamos ver agora a partir do versículo 41. Até aqui, estamos bem contextualizados, eu acredito que todo mundo entendeu aí até agora como é que está essa história. O rei Acabe levanta agora, então, e fala, ó, você contou essa história, mas nessa história que você está me contando, termina aí o versículo 40, a sua sentença você mesmo gravou, tu mesmo a pronunciaste. Ou você tem que pagar aí um talento de prata, ou você responder com a sua própria vida, porque pelo que você me contou, foi a você que um companheiro trouxe outro homem, que era um prisioneiro de guerra, e deixou na tua mão, e ele falou para você guardar com a vida, a sua própria vida, né? E como ele agora não está aí, né, você está aí sentenciado a essa situação. Versículo 41. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. Então, ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos. De quem que a palavra do Senhor está falando aqui? A palavra do Senhor está falando daquele discípulo de profeta, né? Que mais à frente a Bíblia trata dele como profeta, que se disfarçou ali para naquele primeiro momento não se revelar ao rei quem ele era, tá? Então é ele que se apressa. É ele que se apressa a tirar a venda. Ou seja, eu entendo aqui que essa pressa, até agora ele não teve pressa. Mas quando a Bíblia fala que ele agora se apressou, mostra que qual foi o gatilho que iniciou a ele ter essa pressa tão grande de agora tirar aquilo que cobria os seus olhos, em que no texto que nós lemos aí anteriormente, versículo 38, que ele se disfarçou com cinza sobre os seus olhos, em outras versões, com alguma venda. Ele agora se apressa a tirar isso aí, ou seja, ele mostra aqui nesse início de versículo 41, que aquele profeta agora ele tinha urgência de não mais estar no oculto, mas se mostrar quem verdadeiramente ele era. Até aqui estamos na mesma página, correto? Espero que você esteja entendendo. Vamos ver o que o versículo diz agora, mais à frente. Depois que ele apressou-se e tirou a venda de sobre os seus olhos. Parte B do versículo diz, e o rei de Israel, quem é o rei de Israel? Acabe, nós estamos falando de Acabe, reconheceu que era um dos profetas. Ou seja, a palavra aqui vai nos mostrar que essa pessoa era uma pessoa conhecida. Era um dos discípulos dos profetas, mas era uma pessoa de destaque, porque ele reconheceu, tirando aquela venda, tirando aquelas cinzas que ali o mascarava, mostrou para Acabe quem estava ali a falar. E com essa revelação, de que ele estava a falar, toda aquela história que o profeta falou, Acabe podia, porque participou das batalhas anteriormente, da peleja, que recentemente eles tinham enfrentado contra o rei da Síria, se realmente aquele rapaz, aquele moço estava ou não na peleja, se ele participou ou não participou dessa situação, ou se ele estava falando de uma outra peleja, de uma outra situação. Nós não temos aqui um detalhe para poder afirmar A ou B, mas vamos entender
até então que pelo menos Acabe conheceu aquele rapaz. Porque a própria Bíblia diz que ele reconheceu que ele era um dos profetas. Ou seja, ele era um daqueles que Deus usava. E Acabe, ele já tinha agora até então, nesse relato histórico, quando nós estudamos o capítulo 20 de 1 Reis, não somente aqui nessa mensagem, mas em outra mensagem que nós gravamos anteriormente, que os Deus de Israel era o Deus que falava na boca dos homens, dos profetas. Foi um profeta que Deus usou para falar para Acabe: olha, vocês vão vencer. Quem vai sair? Quem vai? Vai ser os príncipes de Israel. Junta eles aí. Mas quem vai sair primeiro? Você também vai fazer parte, você vai sair junto. E Deus deu vitória na primeira batalha. Foi também um homem de Deus, um profeta que Deus usou para decretar aí e falar para eles: olha, eles estão dizendo aí que deixa eles falar o que eles quiserem aí. Que o Deus de vocês venceram porque os deuses seus são o Deus do monte, mas batalha com a gente no vale que quero ver se vocês vão ganhar. E que se gabaram tanto, né? Mesmo não pelejando ainda, já estavam contando vitória. Acabe pôde ter essa experiência com o homem de Deus, dizendo para ele: olha, porque eles disseram isso, assim diz o Senhor. O Senhor é o Deus dos montes, o Deus dos vales. E diz aí, como textos anteriores que nós lemos na outra reflexão, inclusive, versículo 28, né? O Senhor é Deus dos montes, como eles diziam, e não Deus dos vales, como eles falavam, né? De toda essa grande multidão eu vou te entregar na tua mão para que eles saibam que eu sou o Senhor. Então, eu quero dizer que Acabe sabia o que era um profeta, né? E quando ele tem o profeta, ele tira aquela cinza do seu rosto, ele tira aquilo que cobria ali a sua identidade. Acabe então, ele reconhece: olha, quem estava falando comigo era um profeta de Deus, era um profeta do Senhor. E quando um dos profetas do Senhor fala, né, algo, né, sempre acontece. Acabe já tinha essa experiência. Ele tinha experiência com Elias, ele tinha experiência com esses dois homens que falou com ele nesse episódio do capítulo 20, nas guerras. E agora então, vamos ver o que o versículo 42 revela dentro dessa passagem para nós e também para Acabe ali. Quando então agora o rei reconhece que ele era um profeta, versículo 42 vai apresentar o próprio profeta falando a Acabe de forma bem clara, dizendo: e disse-lhe, assim diz o Senhor. Uma expressão muito comum quando os profetas usados por Deus iriam trazer da parte do Senhor uma revelação. Até aqui, Acabe estava entendendo que se tratava de uma história, de um relato, na qual o próprio profeta, ainda disfarçado, relatara, e que ele entendera que era ele agora, então, já tinha decretado e ele havia pronunciado a sua própria sentença, como está dizendo aí o final do versículo 40. Mas no 42, quando Deus levanta o profeta, ele fala: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. Olha aí, Deus estava falando para Acabe, olha as palavras do Senhor, olha as palavras inicial: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado. Vamos pegar essa primeira parte dessa frase que Deus está falando com Acabe através daquele profeta. Você já vai entendendo comigo aqui que se eles tinham soltado da mão o homem que havia Deus condenado, quem que ele tinha soltado ele da mão? Nessa história anterior que nós relatamos até aqui. Não tinha sido, Deus não tinha dado a oportunidade de Ben-Hadad chegar e subir ao carro de Acabe anteriormente? Ele não tinha dado a mão àquele homem? Nos personagens aqui, olhando os momentos anteriores, quem foram aqueles que pegou ali aquele homem e levou na mão ali de Acabe? Não foram os próprios servos de Ben-Hadad que declararam a ele: olha, os reis de Israel são reis clementes e vamos se posicionar assim, se humilharam e foram perante ele, e Acabe teve a oportunidade de receber ele, que ele era ali um dos homens que o versículo 30 lá, que Ben-Hadad foi o que fugiu de câmara em câmara, fugindo da guerra, para não perecer na batalha, a qual Deus havia decretado ali, que ele haveria de manifestar a sua glória, o seu poder,
que o Senhor havia decretado que eles entregariam todo nas mãos do povo de Israel, para que ele pudesse mostrar e todo mundo saber que ele era Senhor, e que agora Ben-Hadad só estava vivo porque ele fugiu, ele escapou. Ou seja, esse homem fruto de guerra, esse prisioneiro de guerra, era Ben-Hadad. Quando ele fala, por quanto soltaste da mão este homem, ele estava revelando, olha, Acabe, você é aquele a qual foi colocado um homem para nas suas mãos, para você ali fazer ali aquilo que se faz aos guerreiros, aos homens, aos prisioneiros de guerra. Não era para você deixar ele embora, mas é para você cumprir, porque ele já tinha da parte de Deus uma sentença para a vida de Ben-Hadad. E Acabe, o que ele fez? Se você ver os versículos anteriores, fez aliança com ele. Fez aliança com ele e deixou ele embora, fazendo memória do que os pais deles faziam, os comércios, as interações que eles tiveram no passado. Deus, ele levantou então o profeta, e a gente entende até agora que Deus levantou então aquele profeta para, naquele método, naquele assunto que às vezes parece loucura e a gente não entender, porque, irmãos, há pessoas que Deus fala diretamente em sonhos, outros ele fala em visão, outros ele usa uma profecia nos dias atuais, inclusive, para trazer ali uma palavra direta para a pessoa entender. Mas tem muitas pessoas que não entendem e que precisam de uma ilustração muito clara. Deus usou essa metodologia já, similar a essa aqui, quando no profeta Natan, por exemplo, ele chega à presença de Davi, que também foi um dos reis de Israel, quando ele pecou, ele falhou, ele matou ali aquele homem chamado Urias para ficar com Betseba, E ali então vem o profeta Natan, um profeta, agora ali é revelado o nome dele, chega para ele, conta aquela história, que um homem que tinha várias posses, vários bens, muita riqueza, muito gado, recebeu seus amigos, em vez de pegar aquela novilha ali, um animal do seu rebanho, ele vai lá, pega de um homem que só tinha uma, e conta aquela história, e sacrifica e dá para os seus convidados. Quando Davi escuta essa mensagem, essa história por Natan, uma história bem parecida, ele fala assim, olha, digno de morte é esse homem que fez tal coisa. Natan vem, então se revela e fala para ele, você é esse homem, para que ele pudesse entender, e tal indignação que ele teve agora, escutando aquela história, até então ele não tinha entendimento que era ele tinha feito da mesma forma. E Deus usa dessas comparações muitas vezes para que a gente entenda, porque naturalmente parece que a gente não entende, mas quando a gente observa isso na vida de terceiros, aí a gente entende, olha, realmente isso é muito ruim. Mas Deus permite essa história, alguém contar isso para a gente, como Deus permitiu contar para Davi, e agora Deus estava usando esse profeta para trazer essa mensagem para cá, para que pudesse, tal qual Davi, e isso Deus pode aplicar até os dias de hoje na vida de muitas pessoas, para que a gente possa entender o quanto nós somos falhos. Porque há uma facilidade da gente enxergar facilmente o defeito, o erro, a falha do próximo. E a gente não enxerga a nossa. E Deus, através desta palavra, ele estava aqui similar ao que aconteceu entre ali Davi e a forma que Natan contou a história. Deus está usando esse profeta aqui para trazer essa mensagem. E por isso no versículo 42, agora o profeta com os olhos já desvendados, ou seja, com a sua face já revelada, a sua identidade revelada, Acabe sabendo que era um homem de Deus que estava falando com ele agora, ele disse bem claro, assim quem está dizendo para você é o Senhor, porquanto você soltou da mão o homem em que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida. Aquilo que o rei, Acabe, até o versículo de número 40, havia entendido, você mesmo que está dizendo aí, a sua sentença você já determinou. Tu a pronunciaste, você é essa pessoa. Mesmo Acabe não entendeu o que estava ainda acontecendo, mas quando o profeta se revela, tira ali a sua venda, aquelas cinzas que impediam a sua identificação, e ele, tomado pelo Senhor, fala agora de uma forma muito clara. Olha, toda essa história eu te contei para mostrar para você que a sua sentença está determinada. Porque foi assim que você fez, foi assim que procedeu. Esse prisioneiro de guerra era o Ben-Hadad, estava na mão do rei, ele soltou, deixou, como diz o texto anteriormente ali, na partes anteriores aí, nós terminamos aí lendo que ele permitiu ali ele ir embora, te deixarei livre, versículo 34, no final do versículo 34, e disse Acabe,
E eu disse a Acabe, com esta aliança te deixarei livre. E fez com ele aliança e o despediu. Por isso Deus estava falando agora, você foi o que soltou nesse momento de você estar ter despedido ele para ir embora livre. Você fez isso, você soltou da mão aquele prisioneiro de guerra, que lá na história não era para você fazer. Se você fizesse, né, você pagaria com a sua própria vida. E o Senhor então estava ali profetizando para ele, a tua vida será em lugar da sua vida, daquele homem Ben-Hadad, e o teu povo em lugar do seu povo. E o versículo 43 termina, foi-se o rei de Israel para a sua casa. Outra versão também fala, e foi o rei de Israel para a sua casa. Desgostoso. Foi de que jeito? Foi indignado. E ele vai e volta a Samaria. Ou seja, ele vai desgostoso, vai triste, por quê? Porque essa mensagem não é alegre. Essa mensagem não é uma mensagem de vida. Não é uma mensagem em que trouxe ali alegria para o seu coração. Mas Deus estava, através do profeta, determinando, né, a ele o juízo que lhe estava reservado. Por quê? Porque, irmãos, de Deus não se pode escarnecer. Nós temos aprendido através da palavra do Senhor que tudo que o homem semear, isso também se fará. E se você for ver os versículos que antecedem ali essa história, a partir do versículo 31 até o 43, que nós meditamos aqui no capítulo 20, você vê qual foi a posição de Ben-Hadad. Quando ele conciliou ali mais 32 reis contra o povo de Israel, bebendo, se embriagando, né? Disse que, mesmo Acabe na época dizendo para eles, no começo do capítulo 20, você vai observar isso, falando, e tem muito mais detalhes isso no outro vídeo que nós fizemos, você pode voltar, mas quero trazer aqui para finalizar e você entender, mesmo ele dizendo, olha, teu é o ouro, tu é a prata, nós não somos teus, tudo, ele ainda declarou através dos seus homens, olha, o pó da terra de Samaria é pouco para conter na mão dos meus homens. E ele ali, como nós dissemos para vocês, ele, olha, marcou data e hora no outro dia para entrar e tomar ali a Samaria e para esquadrinhar a casa, para esquadrinhar os seus servos, para ali, onde diz assim, e há de ser que tudo que for aprazível aos seus olhos, os meterão nas mãos e os meus servos vão levar. Ou seja, e aquilo pareceu mal aos olhos de Acabe. Ele falou assim, não, isso não foi isso que a gente combinou. Mas mesmo assim ele se posicionou contra, ele agiu, e quando nós vemos Acabe reagindo contra o mal, ou resistindo ao mal, nós vamos ver aí na história que Deus levantou o profeta, eu não vou aqui ministrar novamente o início do capítulo 20, está no outro vídeo que nós dissemos, mas quando ele decidiu rejeitar o mal, Deus deu vitória a ele. Deus abraçou. O inimigo, não ficando contente, achou que vocês ganharam porque vocês estavam num terreno favorável, mas luta com nós nos vales. E Deus agiu e provou ali que ele é o Deus dos montes, o Deus dos vales. Com Deus não tem essa história. E Deus deu essa vitória porque eles se gabaram. Então Deus já tinha sentenciado, já tinha chegado ao limite para a vida de Ben-Hadad. E aí fica essa meditação, essa reflexão para nós. Para muitas pessoas, Deus já deu um limite. A misericórdia do Senhor é grande? É grande, ela é maravilhosa. Ela, segundo a palavra do Senhor, Lamentações de Jeremias, se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renova. Mas nós sabemos que tem um tempo para todas as coisas. Deus já tinha sentenciado para o destino ali daquele homem Ben-Hadad. E Acabe, ele estava ali, achando que poderia manter uma aliança. Não há como, irmãos, nós vivendo os propósitos de Deus na nossa vida, mantendo aliança com o mal, mantendo aliança com o mundo. Tem gente que acha, a mensagem que fica para nós aqui, ainda que você pode ter muito mais esclarecimento quando você continuar lendo essa história, e você muito vai aprender, mas até o momento eu entendo aqui e deixo essa mensagem para você, que Deus, ele nos ensina através da sua palavra. Não há como nós seguirmos para cumprir, através de nós e conosco, principalmente quando nós temos aí a função de liderança dentro da nossa casa e muitas pessoas da nossa igreja ou na nossa comunidade, não sei onde você interage, não há como Deus cumprir os propósitos da sua vida, através da sua vida, com aqueles que você lidera, se você ou aqueles que você lidera continuarem com parceria com o mundo, com parcerias com as coisas erradas deste mundo. Por mais que historicamente
né? Os antepassados, os pais puderam ter algum tipo de interação. O Senhor chega num momento que ele define, olha, até aqui, né? Eu fui deixando, fui permitindo, não que ele estava aprovando, para que a gente pudesse perceber. E muitas pessoas às vezes não percebem. E Deus vem através dessa palavra mostrar que muitas vezes ele usa dessa metodologia de ilustração, né, usando os seus servos, os profetas, para que, através de alguma forma, né, aquela pessoa que está ouvindo aquela mensagem, ela possa perceber, meu Deus, essa pessoa sou eu. Ou quando não, Deus dizer diretamente, depois dela entender, né, o que está reservado àquele personagem que foi da história, em que a pessoa se indigna, né, como no caso de Davi, nossa, é digno de morte, é esse cara que fez isso. E Natan falou para ele, você é ele. E aqui nesse caso, como o próprio rei notou naquela história, olha, você é esse camarada aí, como ele diz lá no versículo 40, né, quando ele falou, essa é a tua sentença, tu mesmo pronunciaste. Né? Ele estava falando ali, ó, é assim, é isso, é a sentença. E por que que o rei Ben-Hadad ele foi embora triste? Ele foi embora ali indignado, porque ele sabia e reconhecia que ele havia sido esse tipo de homem. Era dele que o profeta estava falando, né? Mostrando que mesmo aqueles inimigos, isso completa a nossa reflexão anterior, né? Que possa ter fugido e ter se escondido, como ele saiu lá no versículo 30 do capítulo 20, se escondendo de câmara em câmara, é, o dia dele está marcado. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele pode estar aí achando que está ganhando, mas Deus tem sentenciado para ele esta oportunidade. O que não cabe a mim e a você é ficarmos, né, ali dando, né, a mão para o inimigo das nossas almas. Porque se nós não fizermos a nossa parte, né, e queremos aliar-se com o mundo, olha, irmãos, nós teremos a nossa... Ele poderá amanhã ter a paga dele. Ben-Hadad, com certeza, amanhã na frente ele teve a sua paga. Mas a gente vai acabar atraindo para nós o juízo que estava reservado só para o mal. Né? O diabo, irmãos, e os seus anjos que caíram, a Bíblia fala que eles tiveram ali na multiplicação do seu comércio, aquele querubim que era o querubim ungido, pela multiplicação do comércio dele que ele foi expulso lá do paraíso, que ele foi expulso da presença de Deus. Ele teve a sua oportunidade, mas ele foi persistindo, foi multiplicando o seu comércio e chegou o momento. Não dá, não dá. E aqui no Acabe, no personagem Acabe, nós entendemos que ele quis ainda manter aliança com o inimigo. E quando nós queremos persistir na aliança com o inimigo, nós atraímos inclusive o juízo que estava reservado para ele, para nós. Como eu estava falando sobre a questão do inimigo das nossas almas, porque a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia revela lá no texto de Apocalipse, foi criado para quem? Para o diabo e seus anjos, para o inimigo e aqueles que se uniram a ele nesse propósito da multiplicação do comércio deles, que levaram à expulsão deles da glória, levaram eles a serem dispersos da presença de Deus. Mas infelizmente, a Bíblia registra também que lá no livro de Apocalipse, que aqueles que não foram encontrados, registrados os seus nomes no livro da vida, serão lançados também lá. Ou seja, aqueles que resolveram fazer aliança e não cumpriram o que deveria ser feito, né? Que era manter preso, que era manter ali sobre a guarda, né? Mas permite que o inimigo faça e serandeia e deixe ele livre para fazer o que ele quer na sua vida através de outras pessoas, você acaba atraindo para você o juízo que era exclusivamente dele. É isso que a palavra do Senhor está revelando aqui a nós nesse capítulo de número 20. É uma palavra de reflexão, uma palavra de alerta, uma palavra que a gente passe a refletir, né? O quanto ela faz sentido para, ou tem relação, melhor dizendo, com algumas práticas das nossas reações frente às diversas interações que nós temos tido aqui na Terra. Será que estamos realmente voltados a cumprir o projeto que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas? Né? Aos cristãos de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? De dizer-lhes ao mundo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado? Ou nós estamos aí, tal qual, né, quem sabe Acabe aqui, querendo achar que é povo de Deus, mas está aí de braço dado, fazendo parceria, fazendo aliança com o mundo? Não tem como. Se a gente persistir dessa forma,
Infelizmente, a nossa sentença será a mesma que Acabe teve. Porque o final do capítulo 43 foi que aquele rei saiu desgostoso para a sua casa, indignado. Por quê? Porque ele estava agora sabendo que, assim como aquele moço havia sido condenado, a vida dele seria ocupado o lugar da vida daquela outra pessoa que era de Ben-Hadad. Né? E não só ele, como fala também do seu povo no seu lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que esta palavra ela venha fazer eu e você refletir um pouco mais sobre as nossas atitudes. E aí, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos tomar a decisão certa. Porque a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus. E aí a escolha é sua. Quer continuar amigo de Deus? Então você sabe o caminho. Quer continuar sendo inimigo de Deus? Você já sabe que é só continuar fazendo aliança com as coisas dessa terra. Mas o Senhor espera que você faça a escolha assertiva, a escolha correta. É estar na presença de Deus, cumprindo o seu querer, cumprindo o seu propósito. E nós vamos saber fazer isso melhor a cada dia, quando nós se alimentarmos através da sua palavra. Que Deus abençoe. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Forte abraço a todos. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe.